material. Jesus não está preocupado com beleza física, mas especificamente Ele se preocupa com muita estrutura. Cada um de nós quer estrutura, quer o corpo, quer o tempo de morada do Espírito Santo. E Jesus, Ele fala, percorrer por essa lição, por esse livro, e responde a Ele: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu quero dizer aos queridos ouvintes e amados irmãos da palavra de Deus, que nós não viemos ao templo porque o templo é belo. Nós não viemos ao templo porque temos um amigo particular. Nós viemos ao templo porque o homem morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou e deu a falência do inferno. E esse nome é Jesus de Nazaré. Para Ele toda a honra, toda a glória. Por isso que estamos aqui. Mas, meus amados irmãos, quando nós aprendemos um pouco da sua palavra, o que a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e redarguir, e construir e instruir justiça. Portanto, é preciso entender, é preciso observar que não está falando aqui uma pessoa para falar de mim mesmo, mas sim da palavra, mas sim da profecia para nós. Deus, nessa noite, Ele quer nos advertir, Ele quer nos ajudar a compreender o que esses missionários estão passando lá fora. Ele quer colocar em nosso coração o amor, Ele quer colocar em nossos corações a perseverança e a vigilância em nossos corações. Portanto, nos capítulos e nos versículos que nós estamos lendo, é preciso compreender, e nós vamos fazer uma decorrer mensagem grandiosa diante de Deus, o qual no versículo 3, e assentando no monte das oliveiras, aproximaram-se dos discípulos em particular, preocuparam mais uma vez, dizendo: dize-lhe, Senhor, quando será a tua vinda? E quando será o fim do mundo? Jesus, no versículo 4, ele responde: e acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando Jesus ele faz uma indagação, quando ele faz uma afirmativa para esse discípulo e para nós hoje, ele nos mostra que é preciso que caia a ficha. É preciso entender que Jesus morreu no terceiro dia ressuscitou, e o maior propósito de Jesus na nossa vida é pegar a palavra, é dizer que Jesus salva e Jesus é bom, é entender que os bens materiais é passageiro, é entender que a soberba do homem fica junto com ele, é entender que Deus, quando Ele fez carne e desceu aqui, Ele deixou seu trono de glória para dizer que Ele é bom e que Ele nos ama, para dizer que Ele é o único que soluciona teu problema, para dizer que Ele é o único que transforma corações nessa noite. Mas, querido ouvinte, quando nós vamos observando alguns versículos, para chegar no versículo base, que é perseverar até o fim, que nós entendemos que perseverar é interagir com Deus, perseverar é ser uma vida contínua e integrada a Deus. Perseverar não significa tempo de igreja, perseverar não significa você ter 30 ou 10 ou um ano de igreja, perseverar significa que você deve ter uma vida constante em oração e com consagração a Deus. É preciso compreender que nos tempos em que vivemos, o Apocalipse se manifesta a cada momento, e muitas vezes nós estamos passando despercebido. É preciso compreender que não precisa fazer grandes seminários, não precisa fazer grandes cursos. Claro, quem não quer fazer, nós queremos se aprofundar na palavra, mas nessa noite ele usa a maior ferramenta que é a Bíblia Sagrada e nos mostra que é preciso ter uma vida íntegra e perseverante a Deus. É preciso ter um amor constante a Deus, e assim nós vamos amar como esses irmãos que nós vimos por aí fora, pregando a palavra. Mas, meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que no final de tempo ia acontecer essas coisas que estão acontecendo, e no versículo 6 ele fala que ouvireis de guerra e rumores de guerra. Ele diz que o nosso Jesus, ele nos fala e nos faz uma afirmativa mais uma vez, diz: olheis, mas não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele quer dizer que é preciso acontecer o que está acontecendo, ou seja, ele não quer dizer que é ele que está fazendo. Ele coloca em sua afirmativa e na sua profecia sagrada, porque conhece o
coração humano. O coração humano sem Cristo ele é perverso. O coração sem Deus, quando ele não vigia, ele inclina para a morte. Mas quando está voltado para o trono da glória, que se chama Jesus, ele só nos ensina a amar, só nos ensina a perdoar. Ele nos mostra que nada aqui na terra, nem uma estrutura daqui na terra, serve para a honra dele, serve para a glória, porque a glória dele ninguém toma. Porque bem sabemos que Isaías diz que ele é o Senhor e a sua glória ele não divide com ninguém. E muitas vezes nós temos posições, nós temos cargos elevados em qualquer parte do secular, ou até mesmo em igrejas, e pensamos que somos alguma coisa. A única específica, grandiosamente coisa aqui, se chama Jesus. Como eu já falei, ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. E se porventura se tem alguém com soberba, por posições, elevado por circunstâncias, e cai em seu coração soberba, seja arrependido em nome de Jesus, porque Jesus, quando vier buscar a igreja, ele fica com a soberba. Mas Jesus nos ensina nessa noite a perseverar. E ele faz uma percorrência toda a Bíblia. E no versículo 7, ele diz o que está acontecendo no mundo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. É preciso entender que já está acontecendo isso em vários lugares, em muitos tempos atrás. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem: Jesus vai voltar, desde o tempo da minha avó, e ainda não veio. Mas eu quero te dizer nesta noite que o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem. A Bíblia diz que quando acontecer essas coisas são finais do tempo. Estamos vivendo os últimos dias. E muitas vezes estamos passando despercebido, estamos ficando acomodados. E Jesus nessa noite nos ensina que é preciso se despertar. É preciso cada dia mais nós perseverar na obra do Senhor. Não só basta apenas ser crente de banco. Não só basta apenas dizer que nós um dia fizemos a confissão diante da igreja. É preciso provar também, não para Deus, porque Deus conhece o seu coração, mas mostrar ao povo que nós somos diferentes. Mas toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Deus, Ele conhece o teu coração e conhece o meu. Nesta palavra, neste versículo 7, está acontecendo aí grande desordem no mundo aí, terremotos. O amor de muitos está esfriando, muitos saindo da igreja, muitos estão fazendo coisas errantes no mundo. É preciso rever nossos conceitos, é preciso nos policiar e entender que o tempo está próximo, entender que ainda não está pior porque a igreja está aqui, e entender que Jesus é conosco, entender que Jesus está na frente. E quando nós abandonamos Jesus, tudo fica difícil. E aí a Bíblia diz em Gálatas 6,8: porque o que semeia na carne semeará a corrupção, mas o que semeia no Espírito semeará a vida eterna.